Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Nós começamos semana passada a exposição desse livro. Nós vamos intercalar 1 Coríntios com 2 Timóteo. Então nós vamos refletir nessa noite em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 1. Nós pregamos na semana passada do versículo 8 até o verso 18. Hoje nós vamos pregar do verso 1 até o verso 7, dando fechamento no primeiro capítulo de 2 Timóteo. E vamos prosseguir, se assim o Senhor nos permitir. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós vimos já, semana passada, uma breve recapitulação para quem não estava presente, que o apóstolo Paulo já está aqui em fim de carreira. Ele está preso na cidade de Roma, numa cadeia muito diferente, ou melhor, para você entender bem, muito pior do que as cadeias do nosso dia. E ele está preso por causa da perseguição que havia aos cristãos, então ele está preso pela sua condição de ministro e líder no Evangelho. E ele então, nesse momento de abandono, de solidão, de tristeza, de amargura, de quase partindo dessa vida, ele escreve uma carta para Timóteo, um jovem que ele tinha mentoreado, um pastor, na igreja de Éfeso, que era uma das maiores igrejas daquele contexto, e um jovem pastor, provavelmente aqui na casa dos seus 30 anos de idade. E ele começa, aqui no versículo 1, no versículo 2, como começa qualquer outra carta, se apresentando. Olha, quem está escrevendo aqui é Paulo, é apóstolo de Cristo Jesus, feito apóstolo não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus, segundo a promessa que está em Cristo Jesus, a você, Timóteo, meu amado filho. Aqui é uma expressão, meu amado filho, justamente que indica esse cuidado, essa mentoria de Paulo para com Timóteo, e ele deseja então graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí do versículo 3 até o versículo 7, ele vai encorajar Timóteo. Imagina Timóteo recebendo a notícia que o seu grande mentor, o grande apóstolo Paulo, um dos últimos apóstolos vivos, estava preso em Roma, em condições precárias. E Timóteo não só sofria por saber que Paulo estava em sofrimento, alguém que ele amava muito, muito querido, mas ele pensava na sua própria condição. A perseguição nesse momento não era só na cidade de Roma, mas era todo o império. Então o próprio Timóteo estava correndo risco. Então, Paulo sente a necessidade de não só escrever uma carta para Timóteo, pedindo oração, abrindo o seu coração, como ele faz, mas sobretudo ele quer encorajar aquele jovem pastor, que provavelmente estava amedrontado, provavelmente estava tímido, um pouco desanimado em ver o grande apóstolo Paulo na cadeia, prestes a morrer. Então, o apóstolo Paulo, do versículo 3 até o versículo 7, vai trazer um encorajamento para Timóteo. E a verdade é que todos nós precisamos de encorajamento. Nós precisamos de admoestação, de exortação, mas nós precisamos de encorajamento também. Alguém outro dia conversando comigo estava trazendo essa reflexão sobre a tônica das nossas pregações, que muitas vezes ela é confrontativa, ela é exortativa, e eu estava explicando para a pessoa, nós não vamos aqui inventar temas para entreter você ou fazer você se sentir melhor, mas a Bíblia está repleta de textos que nos encorajam e nos fazem nos sentir melhor, e esse é um texto de encorajamento. Então nessa noite eu tenho uma palavra de encorajamento para você, baseado na palavra de Paulo,
a Timóteo, uma palavra de encorajamento da parte de Deus através do apóstolo Paulo para Timóteo e que ecoa através da eternidade e traz encorajamento para a gente. Então, olhando aqui para o texto, nós vemos no versículo 6, Paulo está dizendo para Timóteo: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O que Paulo está fazendo aqui é dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, não fica desanimado, não fica triste porque eu estou quase morrendo, não fica triste, desanimado porque nós estamos diante de perseguição. Talvez algumas ovelhas do pastor Timóteo também estavam presas, e ele estava ali num momento de timidez, não timidez porque ele estava introspectivo, mas de medo, de vergonha de falar do evangelho, porque a perseguição estava severa, a situação era difícil, e Paulo está dizendo para ele o seguinte: olha, lembra do que Deus te concedeu quando eu impus as minhas mãos sobre você. Provavelmente aqui é uma alusão ao que aconteceu ontem à noite aqui, né? Os pastores impuseram as mãos sobre o pastor Emerson, para que ele fosse reconhecido não só um pastor local, mas um pastor da nossa denominação. E provavelmente um dia Paulo impôs as suas mãos sobre Timóteo, talvez com outros pastores, e ele foi considerado então um pastor, ele foi reconhecido um presbítero na casa de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, lembra daquele dia que eu impus as minhas mãos sobre você, que você foi reconhecido um pastor, lembra que foi Deus que te concedeu essa graça para você estar no ministério. E aqui a gente percebe então que Paulo está fazendo Timóteo se lembrar da vocação que ele tinha, do propósito de Deus na vida dele. E a grande verdade, irmãos, que vocação e propósito, como o pastor Ubiratã deixou implícito aqui na sua oração, não é algo só para pastores e missionários. Deus, quando salvou você, Ele não salvou você porque Ele não tinha nada mais para fazer, Ele não salvou você só porque Ele ficou com peninha de você. Deus tem um projeto para o mundo. Deus começou lá no Gênesis um projeto de restauração e redenção da humanidade, que tem o seu clímax em Cristo Jesus, e agora esse projeto continua através da igreja, da obra do Espírito Santo, e aprove o Senhor Deus salvar você, porque Ele tem um projeto para você dentro desse grande projeto que Ele tem. Deus tem um propósito específico para a sua vida que vai muito além do que te levar para o céu. Deus não simplesmente te salvou para você ir para o céu e ponto final, para você ser feliz e Jesus te ama e só isso. Não, Deus escolheu você porque Ele tem algo para fazer através da sua vida. Isso é vocação. Isso é chamado. A palavra vocação, um bom sinônimo é chamado. Então nós não somos chamados somente para estar em Cristo Jesus, mas nós somos chamados para sermos usados por Cristo Jesus nesse mundo. Então, primeiramente, se você está aqui nessa noite e ainda não entendeu que Deus ama você, que Deus tem um propósito para a sua vida, eu quero que você entenda isso nessa noite. Jesus morreu na cruz para demonstrar amor por toda a humanidade. Jesus ama você. Jesus tem um propósito para a vida dos seus. E nós exortamos a você nessa noite, encorajamos a você nessa noite, antes de pensar na sua vocação na nossa sociedade, pense nesse chamado e vocação espiritual. Se você está aqui nessa noite e ainda não conhece as maravilhas do amor de Cristo Jesus, se renda nessa noite, se entregue a Jesus, escute a voz do Senhor Jesus chamando você, dizendo para você que Ele tem um propósito para a sua vida, que Cristo morreu por você e que a resposta das suas questões é Cristo Jesus. E você que já está em Cristo, saiba disso, que Deus quer usar a sua vida, que Deus tem um propósito para você. A sua vocação, ela passa pelos seus dons espirituais, mas também pelos seus talentos, pelas suas habilidades, por aquilo que Deus deu a você desde o dia do seu nascimento. Passa até para aqueles que já são mais experientes, pela sua profissão, por aqueles que sabem que fazem o que fazem com prazer, com alegria, sabem que foi Deus que concedeu essa profissão, foi Deus que te colocou nesse local. Então isso é uma questão muito pessoal agora, mas eu quero que você tenha certeza disso. Ainda que você não saiba claramente qual é a sua vocação, qual é o chamado de Deus para a sua vida, você pode sair daqui certo nessa noite, que Deus tem um propósito para você, que Deus tem algo para fazer através da sua vida. E não pense que você está velho demais, você já chegou na terceira, na quarta idade, não. Enquanto houver fôlego de vida, Deus tem algo para fazer na sua vida e através dela. Então saia daqui nessa noite se sentindo alguém cheio de propósito, cheio de significado. Você faz parte da igreja de Deus. Você faz parte de um projeto redentivo de Deus para a humanidade. Talvez você ainda não descobriu qual é exatamente o seu lugar nesse quebra-cabeça. Como eu, por muito tempo, também não tinha esse entendimento. Mas depois eu entendi.
E você também pode entender. Você também, através da oração, da reflexão, do envolvimento no reino de Deus, pode sim perceber e encontrar a grande vocação de Deus para a sua vida como seguidor de Jesus, para servir dentro da igreja e para servir também fora da igreja. Nós temos um senso de sentido, um propósito. Não era simplesmente Timóteo, aquele jovem que tinha um chamado especial na vida dele. Não somos somente nós pastores que temos um chamado especial de Deus nas nossas vidas. Para Deus não há diferença se você é um pastor, se você é um missionário, ou se você é um irmão em Cristo Jesus que não tem nenhuma dessas funções. Deus também deseja usar a sua vida. E muitas vezes aqueles que não são pastores são mais usados do que pastores, porque Deus não coloca pastores vocacionados para o campo missionário uma categoria especial. Então Deus tem algo para fazer através da sua vida, e como Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, lembra do propósito de Deus na sua vida. Eu quero te lembrar nessa noite. Você, no meio dos seus problemas, no meio dos seus dilemas, muitas vezes a gente fica absorto em nossas preocupações, em nossas ansiedades, em nossas crises. Quero pedir para você levantar um pouquinho a sua cabeça. Não ficar olhando só para o seu sofrimento, para as suas questões, para a necessidade do seu milagre, e olhar um pouquinho para cima. Olhar o que Deus tem a fazer nesse mundo. E eu tenho certeza que Ele tem algo para fazer através de você. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite. Deus tem uma vocação para você, Deus tem um chamado, Deus tem algo específico para a sua vida. E aí, no segundo momento, eu quero fazer você pensar exatamente o que Paulo está fazendo com Timóteo. No versículo 5 ele fala que, no versículo 6, para que Timóteo mantivesse a chama dessa vocação acesa. Aqui há uma responsabilidade nossa. Deus deseja que nós incendiemos as nossas vidas e os nossos corações. Deus tem algo para fazer na nossa vida, mas nós precisamos manter a chama dessa vocação acesa. Timóteo tinha motivo para ficar triste. Timóteo tinha motivo para se sentir sozinho, abandonado, preocupado, com medo, com vergonha, com timidez. Mas Paulo não escreve uma carta para ele dizendo, Timóteo, coitadinho de você, eu imagino que você está passando. Paulo vai dizer para ele, Timóteo, coloca fogo no seu coração, rapaz, incendeia a sua vida, mantenha essa chama acesa, não deixa nada desanimar você. Deus tem algo para fazer através da sua vida. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Existe uma responsabilidade da nossa parte de nos mantermos conectados com aquilo que Deus tem para nós. E não simplesmente deixar que a vida vá nos ocupando, vá nos levando e tire a gente dos propósitos de Deus. Muitos irmãos no passado eram ativos, empolgados, empolgantes, contagiantes, estavam envolvidos no reino de Deus, viviam o que Deus tem para a sua vida, mas com o tempo as coisas foram acontecendo, os filhos nasceram, problemas, dificuldades, enfermidades que nem existem mais, mas a pessoa segue ainda naquele ritmo como se tivesse, desânimo, decepção com liderança, muitas coisas vão acontecendo e você vai se tornando talvez como Timóteo estava, tímido, devagar, fraco, limitado, de cor presente. Mas Deus está dizendo para você, incendeie esse coração, não deixe a chama da sua vocação se apagar. Deus tem algo para fazer através da sua vida. E eu tenho certeza que aqueles que já tiveram essa experiência sabem que a vida cristã ela é maravilhosa, ela é empolgante. Não é simplesmente quando a gente está atendendo aos cultos, mas é quando a gente está cheio do poder de Deus sendo usado nas mãos do Senhor. É isso que faz a vida cristã ser empolgante, ser maravilhosa, ser repleta de significado. Então nós precisamos manter acesa essa chama, essa é a nossa responsabilidade. E nós fazemos isso através da oração, por isso nós estamos orando aqui segunda às 7 da manhã como igreja, por isso que nós teremos essa vigília, que será a primeira de muitas nessa nova etapa da nossa comunidade. É por isso que nós sempre encorajamos os irmãos a orarem em suas casas, a tirarem seus momentos com Deus, a jejuarem ao Senhor, a tirarem de fato um tempo para estar com Jesus. A gente mantém essa chama acesa, o texto não dá claramente para nós, mas olhando para a Escritura a gente sabe disso, que muitas vezes para manter essa chama acesa a gente tem que perdoar, porque é justamente a mágoa, é muitas vezes o ressentimento que vai como um copo d'água jogado na churrasqueira, que atrasa o processo. Então nós precisamos perdoar mais rápido, nós precisamos deixar algumas coisas de lado, não sermos reféns das decepções que muitas vezes nos acontecem.
Nós precisamos ter comunhão com gente que está cheia de Deus, com gente que está queimando, porque se a gente está com gente que está envolvida, com gente que está bem, com gente que está feliz, com gente que está fazendo o que Deus tem para fazer, a gente começa a fazer também. Mas se a gente se associa com aqueles que não querem saber mais, que a chama já se apagou, o cara já está esperando Jesus voltar, não tem mais nada para fazer, a gente vai ficando assim também. Então a gente precisa se envolver com gente que está pegando fogo. A gente precisa se envolver com gente que está empolgada, com gente que quer fazer, com gente que ama Jesus. Porque senão a chama da nossa vocação, ela vai se deteriorando. E eu não estou falando aqui, como Paulo disse, né, que a gente não deve se relacionar com pessoas que não são da igreja. Não é isso, a gente tem que se relacionar e deixar esse calor do Senhor contaminar, incendiar essas pessoas também. Mas pensando em nós como igreja, dentro da comunidade cristã, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, essa intencionalidade, esse discernimento, essa sabedoria. E nos associarmos com quem tem algo a contribuir conosco. E não é um pensamento utilitário, mas é um pensamento de sobrevivência. Muitas vezes nós nos associamos entre a igreja com aqueles que estão desanimados, com aqueles que não querem saber, com aqueles que são críticos, aqueles que só têm o lado negativo da questão, aquele que só vem marcar o ponto aqui domingo à noite, se ele não tiver mais nada para fazer. Não vamos nos associar a essas pessoas. Nós precisamos associar com quem está vibrando, com quem está cheio, com quem está empolgado, com quem está caminhando na visão do Senhor, porque essas pessoas nos colocam para cima e nos ajudam a cumprir a vocação do Senhor na nossa própria vida. Então, para manter essa chama acesa, como Paulo está dizendo aqui, eu encorajo a você a ter cuidado com as más companhias e se colocar numa posição onde você está colado com pessoas que estão já com o seu coração aquecido. E no versículo 7 ele diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como eu disse a vocês, Timóteo ele estava numa situação, é difícil dizer que ele estava sendo covarde, mas que quando o texto bíblico está dizendo isso, quando Paulo está dizendo, ó, Deus não nos deu espírito de covardia, é justamente porque Timóteo ele estava limitado diante do risco que ele corria. Ele podia morrer, ele podia ser preso. Então é natural que o seu coração ele tivesse um pouco desanimado, um pouco cansado, um pouco covarde. É difícil adjetivar. Mas a Bíblia está lembrando a gente que quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele não nos deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo trouxesse a nós a covardia, a prostração, uma fé meramente racional, uma teologia profunda, mais fria, que não tem vivência, um evangelicalismo que não tem relevância. Isso é o espírito covarde, que não é compatível com o Espírito Santo que o Senhor nos deu. O Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, ele é um espírito de poder, ele é um espírito de amor, ele é um espírito de equilíbrio. Essa palavra equilíbrio é importante, porque geralmente quem está cheio do Espírito Santo, ele está cheio do poder de Deus, ele está cheio de amor para fazer, e muitas vezes ele atropela tudo. Então, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo coloca a palavrinha em equilíbrio. Mas eu acho que nossa igreja não precisa tanto de equilíbrio, a gente é muito equilibrado. A gente precisa enfatizar justamente na parte do poder e do amor. Nós precisamos sair um pouquinho do politicamente correto, nós precisamos sair um pouquinho de ser tão enquadrados, tradicionais depende. Tradicionalistas, porque a tradição bíblica ela é saudável, mas tradicionalistas sim. Mas a palavra que eu quero, eu acho que a gente se preocupa muito com a nossa posição, em estarmos muito bem vestidos e bem comportados e sermos muito elegantes. A gente precisa deixar o poder de Deus tocar a vida da gente e fazer a gente fazer coisas que é meio fora da casinha às vezes. A gente precisa de mais disso como igreja. A gente precisa deixar que o poder de Deus inunde os nossos corações, incendeie os nossos corações, para que a gente cumpra a nossa vocação como igreja. Porque individualmente Deus quer usar a sua vida. E você precisa deixar essa chama de Deus queimar e usar você. Mas existe uma vocação para nós como igreja. Como eu disse aqui domingo passado, Deus deseja usar essa igreja que está na nossa localidade. Pagamos o aluguel caro para estar aqui, não é porque é um local confortável, nós pagamos esse aluguel caro aqui, porque Deus deseja nos usar para alcançar essa zona sul dessa cidade.
Então nós não queremos pagar esse aluguel caro porque é confortável, é fácil ter ônibus na porta. Nós queremos pagar esse aluguel caro porque nós queremos estar perto dessa comunidade aqui, num bairro onde só existem 3 igrejas evangélicas e nós somos uma delas. Então nós queremos fazer a diferença nesse local, nós queremos fazer a diferença nessa cidade. Então nós queremos estar cheio desse poder de Deus para cumprir a nossa vocação como igreja. Se Deus nos permitir, fechamos agora a parceria, vamos estar em todos os meses lá no popularmente conhecido como Cerespinho. Tivemos lá na semana retrasada, Deus nos abriu uma porta, agora temos uma parceria, vamos estar ali com aqueles adolescentes, pregando o evangelho para eles, uma vez por mês. Se você quer se envolver com isso, pode me procurar, dar o seu nome, pode procurar o Isalino, levanta a mão aí, Isalino. Deus usou a vida dele para nos auxiliar nesse processo. Então nós queremos começar a cumprir a nossa vocação como igreja, cumprir o que Deus tem para a nossa vida. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não fica preocupado, não fica desanimado, não fica triste, Timóteo. Lembra do que Deus chamou para fazer, foca nisso e caminha, focado no que Deus tem para fazer na sua vida. E é isso que eu quero encorajar os irmãos também. Deixar de lado as pequenas coisas, deixar de lado aquilo que não é relevante, deixar de lado um pouco aquilo que é nosso, aquilo que é pessoal, aquilo que a gente às vezes fica muito focado, e olhar para o que Deus tem para fazer através da sua vida. Sobretudo aqueles que já sabem qual é a sua vocação, sabem o que Deus te deu, sabem o seu dom espiritual, sabem o seu talento, sabem aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, porque Ele já fez. Não fique enferrujado, não fique preso ao passado, às memórias. Deixa Deus usar a sua vida hoje. Deixa Deus fazer diferença através da sua vida hoje. Tenha histórias para contar hoje. Tenha experiências com Deus hoje. Não fica simplesmente vivendo aqueles tempos maravilhosos que não existem mais. Deus está te dando vida porque Ele tem algo para fazer através da vida de você. Através da sua vida, através da vida de você. Através da sua vida. E se você ainda não sabe exatamente qual é a sua parte nesse grande projeto de Deus, só há um caminho para você descobrir: muita oração e, se possível, jejum. Eu tenho certeza que, cumprindo essa receita, você não ficará em dúvidas de como Deus quer te usar nessa terra. Mas, de uma forma ou de outra, tenha certeza disso: Deus não te salvou por acaso. Paulo não impôs as mãos sobre Timóteo porque ele não tinha ninguém mais para colocar. Essa era a vontade de Deus para a vida de Timóteo. Uma vontade muito clara, uma vontade muito específica. E Deus também tem algo para você especificamente, como Ele tinha para Timóteo. Então nós concluímos com essa frase muito simples. A grande ideia desse texto é que nós devemos manter acesa a chama da nossa vocação. Não é simplesmente ser crente nem evangélico, é entender o que Deus tem para fazer através da sua vida e deixar Ele usar você. Pensando na soberania de Deus é uma frase que não faz muito sentido, mas pensando pelo lado da liberdade humana e algumas ênfases bíblicas, sim, é necessário que a gente faça essa chama queimar, como Paulo está falando para Timóteo. Nós precisamos manter acesa, nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu quero que você saia daqui nessa noite encorajado a servir ao Senhor, encorajado a cumprir a sua vocação, encorajado a cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você que é membro dessa igreja, se envolva com algo. Nós temos mais de 10 ministérios, tem desde teatro, a música, que são ministérios artísticos, a ministério de ensino, possibilidades para você ensinar a palavra de Deus. Se você tem esse chamado e não está dando aula ainda, você pode nos procurar, se apresentar. Até você que gosta dos bastidores, nós sempre precisamos de gente para cozinhar, para limpar, para carregar alguma coisa. Nós precisamos de gente para ficar na porta. Nós precisamos que você se envolva. Cumpra a vocação de Deus no meio dessa igreja. E você que está chegando, você que está vindo de outra igreja, você que é evangélico, se quer estar com a gente, vem fazer parte desse projeto de Deus para essa Zona Sul. E se você está aqui só nos visitando hoje, ao voltar para a sua igreja, volte encorajado a servir, a ser bênção naquele lugar, a inflamar outras pessoas com a presença de Deus. Não seja mais um lá na sua igreja, não. E você que está aqui nessa noite, como eu disse no início, e ainda não conhece a maravilha de estar em Cristo Jesus, escuta o chamado, a vocação do Senhor, que é a primeira vocação de todos nós, que é seguir o Senhor Jesus. Deixa Deus entrar na sua vida, fazer um milagre, transformar, provar e vede quão bom o Senhor é. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você.